Olá a todos, é uma enorme satisfação e um enorme prazer poder retomar esse trabalho e hoje, como prometido, falar acerca do faraó Akhenaton. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui bem claro que eu não vou usar aquilo que os egiptólogos, os historiadores, os arqueólogos falam de Akhenaton. Por quê? Como eu já disse diversas vezes, quando se tem uma história que é verdadeira, ela não pode ser passada para o público. Nós estamos em um mundo, em um planeta totalmente corrompido e muitos de vocês sabem disso. E aqui nesse planeta existe as lideranças que operam por trás da cortina e que ditam a regra. Eu sei que os egiptólogos, os arqueólogos e os historiadores que são apaixonados pela história egípcia, eu sei que eles sabem toda a verdade. E a maioria é reprimido e não pode falar a verdade. Então cria-se uma história em cima de uma história verdadeira. Então eu vou fazer uma alteração aqui. Cria-se uma história com H em cima de uma história verdadeira, gerando uma história com E, onde se torna um fato que deve se provar a veracidade, ou seja, são deduções. Por que eu não vou falar de Akhenaton baseando-me em dados de grandes egiptólogos? Porque eu não sei a história de Akhenaton desde o princípio. Se eu disser aqui que me foi mostrado isso, eu estarei mentindo. O que eu posso afirmar é que Akar me levou fisicamente através dos portais multidimensionais e me deixou em um paralelo entre espaço e tempo, e ali eu pude experienciar tudo isso que eu vou narrar aqui, e com algumas informações que das quais Akar me passou. Mas eu vou deixar para você que me segue lá no grupo, que compartilha as suas ideias no grupo e que tem a liberdade de expressão lá no grupo, uma matéria, não em forma de vídeo, mas no final dela me parece que tem um vídeo, mas eu não sei se vai ser permitido anexar esse vídeo, então eu vou deixar o link de um site que, dentre muitos que vi, que são de total qualidade de informação, esse foi o que eu acredito ser o mais plausível. Lá você vai encontrar os dados históricos de estudos informado por grandes egiptólogos. E ali tem algumas variáveis
onde na sua leitura você vai enxergar um meio religioso, você vai ver comparações entre Akhenaton e o Cristo cósmico, que não existe, vou deixar isso bem claro, mas como se trata de um texto e de uma história, eu quero que você leia, mas leia em base científica, ainda que não esteja ali 100% da informação. Porque se houver 100% de informação, verdadeiramente será uma catástrofe para a humanidade. Mas tudo isso que eu e outras grandes pessoas têm falado acerca de muitas coisas, como por exemplo, a vida em outros planetas, em outras galáxias, em outros corpos planetários, tudo isso, toda essa informação tomará uma veracidade extraordinária em um prazo curto de tempo. Guarde bem essas palavras, se for do seu interesse. Talvez eu não consiga falar tudo que a Carmen mostrou. Então, pode ser que eu venha dividir esse vídeo em dois. Porque eu vou falar acerca do planeta, vou falar acerca da chegada deles aqui e talvez se estenda demais. Mas eu vou fazer o possível para não mudar muito o meu foco em vista de alguns comentários dentro, inclusive, do que eu li, e vou deixar para vocês o link lá no grupo do Facebook. Então pode ser que no meio do caminho eu venha entrelaçar as duas informações. Mas eu vou fazer o possível para ficar focado somente naquilo que a Car me mostrou. E para você que viu o título escrito Akhenaton e você é um amante da história egípcia e você não vai concordar com o que eu vou falar aqui, eu vou te respeitar por isso. É a sua opinião e ela tem que ser respeitada, porque eu não posso e nem devo ir contra as convicções e as crenças de outras pessoas. Por isso eu deixei bem claro, desde o princípio, que tudo isso que eu falo aqui no canal, que o YouTube me deu o direito de criar, então ele se torna meu, é tão somente a minha experiência particular e individual acerca do que Agnachete, Zamaniel, Arnetoliel, Attilio, Mereconoabe e Akar me mostrou e continua me mostrando até a minha ida definitiva para fora do planeta. E isso é uma promessa deles, junto aos criadores, para mim. Então, esse canal criado, onde eu narro as minhas experiências, onde eu narro a história da minha vida, é apenas uma forma de compartilhar com você, que queira me ouvir, aquilo que eu presenciei, vivenciei durante o tempo de 2007 até o presente momento de 2017. E essas coisas acerca de Akhenaton
que me foi mostrada por Acá, eu quero refrisar aqui, Acá, ele é um príncipe, certo? Acá, ele tem a habilidade muito superior a qualquer outro ser, tanto é que quando os criadores criaram a civilização de Acá, eles deram total expansão dentro da dimensão e densidade para que o mesmo venha, vamos dizer, para você entender, venha consertar, certo? Ou venha abrir e fechar portais, conforme eu já narrei diversas vezes para vocês. Então, quando eu conheci Acá e tive a oportunidade de ir em seu planeta, e tive a oportunidade de conhecer grandiosas maravilhas e ver uma estrutura dentro da palavra tecnológica sem igual. E de lá para cá, sempre que eu tenho querido obter algumas informações, ou até mesmo eles, pelo consentimento dos criadores, me concede as informações de visitantes que vêm de outras estrelas ao nosso sistema solar em visita, e eu deixo isso já narrado lá no grupo, com data e hora da chegada deles. Sempre Acá, ele me traz as informações. E se você se recordar, Acá, quando veio ao consentimento da Confederação Interestelar e da Confederação Galáctica, quando ele esteve aqui pela primeira vez na Terra, ele expulsou por definitivo, certo, os Anunnakis de Nibiru. Então, o Egito passou a ser controlado por Acá por um período de tempo, certo? E essas datas são datas que vão entre passado, presente e futuro. O que é isso? Existe uma linha contínua onde você altera os eixos, propiciando as mudanças dentro desse espaço. Exemplo, imagina você ter um déjà vu, e para quem não sabe o que seja um déjà vu, é uma premonição ligado a um pressentimento onde você esteve naquele lugar e presenciou aquilo que do qual está no seu lado, na sua vista. Ou seja, para quem teve déjà vu, você já teve aquela sensação de você ter visto um animal passar na rua, ou de alguém ter falado alguma coisa, ou de você estar no lugar e você pensar assim, nossa, parece que eu já vivi esse momento. Parece que eu já vivi tudo isso aqui. Aí você entra para o tema da reencarnação. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa sensação de déjà vu, para os que estão em uma dimensão ou densidade, da maneira que você quiser expressar, sendo dimensão ou densidade é a mesma coisa, eles têm essa capacidade do déjà vu, ou seja, eles conseguem ver o futuro e repeti-lo no presente e no passado quantas vezes eles quiserem. Então, por isso eu falei muitas vezes para você que lá, quando você está em outros corpos planetários, você não tem
uma dimensão de espaço e nem tempo. Mas para aqueles que saem da Terra ou de outros planetas e que ainda está na primeira densidade e na primeira dimensão que somos nós, quando saímos, há outras esferas, há outros mundos e atravessamos portais dimensionais, multidimensionais e portais interplanetários, nós passamos a não ter mais o controle da sensação de tempo e hora. Quando eu estou em um corpo planetário, logo que eles me trazem à Terra, eu pergunto a eles quanto tempo eu fiquei lá. Então, em uma margem do cálculo temporal do meu planeta, eles me informam assim: você ficou aqui 5 dias, o que foi equivalente ao seu planeta de 2 horas. E quando eu pergunto qual é o tempo de rotação do corpo planetário em volta da sua estrela ou em volta do seu próprio eixo, exemplo, a Terra, ela demora 24 horas para girar no seu próprio eixo. E 365 dias para girar em forma do nosso Sol, da nossa estrela. Então esse comparativo eles me dão, mas é um comparativo. Não que seja assim, mas para que venha reforçar o meu entendimento, para que eu possa ter uma dedução do que seja o espaço, o tempo em cálculos de hora lá fora. Então, geralmente, eles falam comigo assim, olha, para que o nosso corpo planetário gire no seu próprio eixo, não que isso aconteça lá, para você entender, demora entre dia e noite 72 horas. Aí você tira uma média do nosso planeta, que ao cálculo de um dia se soma 24 horas, correto? Então o que eu quero dizer com isso é que nessa linha do tempo que a Ká me deixou, dentro desses paralelos, eu vivenciei déjà vus. Mas déjà vus não da minha vida. Déjà vus acerca do que aconteceu. E a Ká, ele não me mostrou tudo que poderia ser mostrado. Mas ele me deu informações acerca de Akhenaton. E por alguns momentos eu consegui visualizar dentro do eixo temporal passado algumas cenas em meio à visão presente de situações que aconteceu no passado. Ou seja, imagina você ir na sua casa e você começa a ter o lapso temporal onde você vê imagens de um passado fundida na realidade do seu presente. Para que você entenda onde eu quero chegar. Então, quando a Ká me concedeu essa dádiva, me concedeu esse presente, eu quero novamente reforçar aqui que não vou tratar de fatos históricos. Não que eles não sejam verdadeiros. O fato histórico, datado, e o significado dos nomes são verdadeiros. Mas a história em si, ela sofre alterações por não poder se passar toda a verdade. Eu já expliquei isso para vocês
muitas e muitas vezes. E no dia, para que a gente possa começar esse assunto e não estender muito o vídeo, espero que você tenha entendido o que eu falei aqui, ainda que seja de uma forma superficial, quero eu que vocês tenham entendido. No dia, eu estava tranquilo, assistindo televisão. Eu me levantei e, como todos vocês sabem que eu sou apaixonado por café, eu fui preparar o meu café. Eu estava assim com um pensamento muito distante acerca dos que habitam as estrelas. Não estava pensando em nada, não estava pensando em ninguém. Eu estava cantando, conversando comigo mesmo e, em outras palavras, estava descansando. Eu me lembro que quando eu peguei a caneca para que eu pudesse fazer meu café, e eu coloquei açúcar na caneca e água e coloquei no ebulidor, né? Porque eu gosto de fazer meu café no ebulidor porque é muito mais rápido. A água ferve mais rápido. Eu fiz meu café e durante a execução do café, eu comecei a sentir algo muito diferente no meu interior. Eu me lembro que a Guinachete, ela, com a sua doce voz, falava comigo. Era tarde, era por volta ali das 14 horas, e ela falou comigo em audível voz, do mesmo jeito que vocês estão me ouvindo, e ela tratou comigo de alguns assuntos pessoais e me avisou que eu seria levado por Acá ao Egito. Eu fiquei muito feliz com o que a Guinachete me havia falado. E eu perguntei se ela iria, e ela disse que ela não iria, que ela ia tratar de outros assuntos em outros sistemas solares diferentes. E eu fiquei ali esperando. Terminei de tomar meu café, e quando foi por volta ali das 16 horas, 2 horas depois, eu comecei a ver círculos de aproximadamente 30 metros de circunferência surgir a 2 metros assim da minha frente. Eu comecei a ver dentro daquele círculo cores diferentes, conforme eu já citei diversas vezes. Eu me lembro que Acá, ele saiu de dentro desse círculo. E quando ele saiu de dentro desse círculo, ele me disse que me levaria e me mostraria coisas da realidade atual, do presente, e com uma novidade para o futuro. Eu ouvi atentamente o que ele tinha me falado, além dessas palavras, e ele disse que me levaria no dia seguinte. Depois que ele conversou comigo, eu fui para dentro de casa, tomei meu banho, deitei e fiquei pensando, ansioso, o que iria acontecer. No dia seguinte, eu estava muito, mas muito ansioso. Foi quando eu ouvi ele me chamar e pediu para que eu fosse a um determinado lugar. Evidentemente, eu fui a esse lugar e durante a minha caminhada até esse lugar, eu comecei a sentir uma alegria muito, mas muito, mas muito intensa.
E em breve muitos de vocês gozarão dessa alegria. E ali eu pude ver a mesma esfera que é preta, negra, como uma pedra de pérola, parada. E não sei se você vai recordar quando a Gnachete me mostrou o futuro, e eu vi e fui dentro do espaço do tempo futuro, dentro de uma esfera dessa, conforme eu estou mencionando. Não sei se você vai se lembrar disso. E ali estava Akar em pé do lado da esfera. Quando eu vi a esfera, eu acreditei que eu ia no futuro. Mas essa esfera, esse equipamento tecnológico utilizado para pessoas, né, foi confeccionado e criado para pessoas, seja do nosso planeta que está nessa primeira dimensão, ou seja, para outros corpos planetários que, conforme eu já disse, dos quais eles também tratam de pessoas num âmbito totalmente diferente. Mas enfim, ali eu, acreditando que seria levado no futuro, a Kaeli me disse assim: olha, eu quero te mostrar na sua realidade e quero que você compartilhe quando lhe der a vontade de falar com todos aqueles que vão te ouvir. Porque você não terá quantidade de pessoas te ouvindo. Você terá qualidade de pessoas te ouvindo. Porque o pouco, ele se torna muito, e o muito se torna maravilhoso. Dentro do pouco, que é o raciocínio lógico dos que querem ouvir. Ouvi atentamente o que ele disse. Ele entrou dentro da esfera comigo. Essa esfera, ela é um pouco maior do que foi utilizada por Gnachete comigo, onde a Gnachete me levou no futuro, conforme eu já deixei mencionado. E ali, quando entramos na esfera, ele fez um movimento com a mão. Não foi um símbolo, foi apenas um movimento. E isso fez com que abrisse portais. E isso era por volta de 8 horas, entre 8 e 8h30 da manhã. E ali, essa esfera, negra como a pérola, ela foi entrando dentro dessa dimensão. E foi tão rápido que é o mesmo que você atravessar do seu quarto para a sala. Foi uma fração de milésimos de segundos, né? Eu estava sobrevoando o Egito, o Antigo Egito. Quando eu olho para cá, que está do meu lado até então, ele começou a ficar invisível, ele começou a entrar em outro portal paralelo. Até que ele desapareceu completamente de diante de mim. Só que ele falava comigo o tempo todo, em audível voz. E eu fiquei ali sozinho na esfera. E a esfera ele estava tão alta, mas tão alta que eu conseguia ver as pirâmides do Egito. Eu conseguia ver os automóveis indo de um lugar para o outro. A esfera foi descendo, 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 e ela desceu em uma cidade, certo? Ela desceu em uma cidade
que talvez a minha pronúncia seja um pouco errada, mas a cidade que a esfera me deixou sozinho em corpo físico, né, humanamente falando, porque ali, Acá, ele entrou em um outro paralelo da realidade atual, mas ele me conduzia através de suas palavras o tempo todo. Ele me deixou na cidade de Abu Simbel. E quando a esfera ficou a uma distância de 40 centímetros do chão, Acá ele me concedeu instruções para que eu seguisse essas instruções e ele me guiaria ali dentro de Abu Simbel, que é essa cidade, e me mostraria algo surpreendente. Então, quando eu desci da esfera em Abu, Acá ele me disse assim: você agora está em um eixo temporal, passado e presente. Ou seja, quando eu desci da esfera e ela ficou ali estacionada para que me conduzisse novamente ao Brasil, eu estava tocando os meus pés naquela cidade, naquele país, o Egito. E ali eu perguntei a Acá se eu poderia ser visto por qualquer pessoa que passasse por mim. Eu me lembro que ele me tranquilizou e disse: como eu disse que você está dentro de um espaço dimensional criado por mim, você vai imaginar agora que você esteja dentro de um aquário e quando você caminha esse quadrante junto com você, que é o quadrante de criação de invisibilidade dentro do espaço temporal. Então você não se preocupe porque ninguém, absolutamente ninguém, vai visualizar você. E muito menos você terá espaço para tocar nas pessoas ou para que elas toquem em você. Dentro desse eixo, as pessoas são desviadas, se caso vierem de frente para você. Não haverá nenhuma possibilidade de você atravessar o corpo de alguém, ou alguém atravessar o seu corpo, ou alguém arremessar um objeto aleatório e te machucar. As linhas temporais fará esse desvio. Então, quando ele me disse isso, né, ele me garantiu que ali ninguém poderia me ver. Eu fui caminhando, recebendo as instruções de Acá, e aí que entra o que é interessante. Quando eu caminhava, ao mesmo tempo que eu via a realidade daquele presente, eu via a realidade fundida do passado. E me foi mostrado um Egito totalmente paradisíaco. Um Egito que, inclusive, está enterrado nas suas próprias areias. E quem ouviu eu falar acerca de Acá, eu falei sobre isso. Eu vi entre a cidade egípcia passada e a atual. E aquilo em nenhum momento confundia a minha mente. Em nenhum momento isso trazia assim, algo que fosse me deixar apavorado ou menos entendido em relação àquilo que Acá propôs me mostrar. Dali, na minha caminhada, eu quero que antes que as pessoas me perguntem, esse espaço temporal que ele criou para que eu pudesse transitar dentro dele, que ao comparativo dele era uma caixa de vidro, eu não conseguia ver nem tocar.
Imagina você estar andando na sua cidade e ninguém tem a capacidade de lhe ver. Ou seja, você fica invisível entre as pessoas. É assim que funciona. Então, dado a isso, por alguns momentos, o passado do Egito, ele perdurava em um tempo entre 3 minutos até 15 minutos. Depois, aquela realidade passada, ela desaparecia e vinha a realidade do presente. Depois começava a surgir novamente, dentro daquela paisagem antiga, já deteriorada pela natureza, a reconstrução do que foi no passado. Então, tinha essa variável, né? Tinha essa variável dentro desse eixo. É como se o copo que quebrou, você visse ele quebrado e ao mesmo tempo ele começasse a reconstituir os seus cacos e se tornar um copo como era antes, perfeito. E depois ele cai de novo e quebra. É desse jeito e espero que você esteja me entendendo como funciona essa linha temporal. Eu fui sendo guiado e conversando o tempo todo com a K. E a K, ele me falou que Akhenaton, ele é um ser de uma raça muito antiga mesmo. E que eles estiveram em batalha com uma outra raça muito evoluída, tanto quanto eles, certo? Tanto quanto a raça dos Aquirins. Então, a raça antiga chamada Aquirim, do sistema solar de Aquirins, ou seja, os Aquirinianos, eles lutaram já depois da Quarta Grande Guerra. Não foi uma guerra interplanetária, mas foi uma guerra pessoal em disputa de sistemas solares. E nesse período, a confederação já tinha sido formada, certo? Mas essa luta, essa batalha, fez com que os Aquirins, né, perdessem. A verdade foi essa. Fez com que eles perdessem essa batalha em vista dessa outra civilização que eu não tive a oportunidade de conhecer, porque hoje já não mais existe, certo? Porque quando deu o término da Quarta Grande Guerra, houve uma proibição de se instaurar uma nova guerra. Então, os Aquirins, eles foram julgados pelos criadores, pelos pilares da criação do universo e por todas as confederações que já tinham sido criadas, tanto as que são do sistema solar quanto da galáxia, como também de outras galáxias. E isso deu o gozo da prerrogativa de que os Aquirins não foram os culpados por esta guerra. Correto? Então eles foram absolvidos. Mas essa turma, vamos dizer assim, de Aquirim, elas caíram no planeta Terra. Elas vieram aqui para o planeta Terra. Porque eles foram proibidos, prestem atenção, proibidos de voltar ao planeta, ao sistema solar de Arquimen. Então eles ficaram aqui, na Terra. E eles tinham que começar um novo círculo. Correto? E quando Akar, ele me falava isso, esses lapsos temporais do passado, eles ficavam nessa variável de 3 a 15 minutos.
E me foi dado a ver, quando olhei para o céu, uma de suas naves caindo, mas ela não caiu no Egito. Ela caiu em um outro lugar que do qual não me foi dito. E ali eu vi que outras facções alienígenas estavam na Terra, mesmo depois, prestem atenção, mesmo depois que os Anunnakis de Nibiru foram expulsos do planeta. Lembram que eu falei para vocês que aqui ficou o povo largato, que é o povo serpente, certo? Que já residia no planeta, mas os reptilianos, ou seja, os répteis híbridos de Nibiru, junto com os próprios Churupaques, que mais tarde criaram os Homo capenses. Dentro desse espaço, logo depois de Akar ter expulsado o restante dos Anunnakis de Nibiru do planeta Terra, aconteceu 346 anos mais tarde essa guerra, né? Essa luta entre essas duas facções. Só que nesse período o planeta começou a ser novamente dominado, não pelos Aquirins, mas sim pelos Churupaques e pelos Anunnakis reptilianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás. Tá bom? Só fazendo um refresco aí para a memória de vocês que têm ouvido os vídeo áudio. Então, dentro desse espaço onde eu comecei a presenciar o passado e o presente, e Akar falando comigo tudo isso que eu estou narrando para vocês, isso gerou uma preocupação muito grande para os Churupaques, gerou uma preocupação para o povo réptil, que é o povo largato, que vive no subterrâneo, e gerou uma preocupação para os híbridos de Nibiru, porque uma nova civilização havia caído na Terra. Certo? E como eles não podiam e nem tinham meios de transportes tecnológicos para chegar até essa civilização dos Aquirins, quando tinha caído em terra, eles ficaram receosos, porque se eles se apresentassem, eles seriam exterminados por Akar. Então eles ficaram no oculto, conforme eu mencionei. Eles ficaram no oculto. E gerou essa preocupação, certo? Em alguns momentos, eu pude ver esses Churupaques novamente, no passado, daquela realidade presente, os Churupaques apavorados com essas naves que caíram, porque foram danificadas por essa outra civilização que não tinha nenhum interesse no planeta Terra, mesmo porque Akar estava aqui para cumprir a determinação da Confederação Estelar. Então, para que você entenda essa linha de raciocínio, o que eu estou falando? Os Arquirins, certo? Que é a civilização de Akhenaton, foram atacados por uma outra civilização muito avançada, por disputa de corpos planetários e sistemas solares.
Essa disputa causou avaria, certo? Em 8 de suas naves. E, consequentemente, eles caíram no planeta mais próximo, que é o nosso planeta Terra. Aí você pergunta, eles estavam lutando no nosso sistema solar? Não, não estavam. Eles estavam lutando em um sistema solar que fica na 19ª dimensão de sistemas solares. Ou seja, o nosso sistema solar é o primeiro, 18 sistemas solares depois, chegando ao 19, é onde eles estavam lutando. E as suas naves criaram o vácuo temporal da passagem interestelar e eles foram, dentro desta capacidade de dobra de espaço-tempo com as suas naves, eles conseguiram chegar a esse sistema solar que é o nosso. Mas, na verdade, a dobra seria para o seu sistema solar. Mas, como houve muita avaria nas suas naves, eles conseguiram dobrar o espaço até aqui. E eles caíram não porque queriam, eles caíram literalmente dentro do planeta Terra. E durante a sua queda, onde essas 8 naves gigantescas caíam, elas vinham como se fossem resíduos de meteoro, resíduos de pedras espaciais, como se fossem estrelas cadentes. Lembra que em 2013 ou 2014, não me recordo, aquele fragmento de meteoro caiu na Rússia? Ele veio fazendo todo aquele clarão e foi se acendendo, foi daquele jeito. E o impacto em solo, certo, não causou a explosão das naves, porque elas não usam combustível como gasolina, óleo diesel, não, nada disso.